Olá, meu irmão, querida irmã. O nosso é o domingo terceiro da quaresma. É para o dia 12 de março. E aqui estou. Você me acolhe aí. Vamos nos encontrar para a leitura orante da palavra. Esta vez, o texto é de João, um texto longo. Nós faremos aqui, apresentaremos a versão mais breve, que é toda cheia de interrupções. Nós começaremos no capítulo 4 de João e iremos do 5 ao 15. Depois passaremos ao versículo 19 e iremos até o 26. Depois saltaremos para o 40 e 42. Cheio de saltos, mas é a forma mais breve para os nossos 13 minutos que temos da primeira parte da leitura orante. Vamos lá? Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. A samaritana disse a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se conhecesses o dom de Deus e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva." A mulher disse: "Senhor, não tens sequer balde e o poço é fundo. De onde tens esta água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais?" Jesus respondeu: "Todo o que desta água beber terá sede novamente, mas quem beber da água que eu darei nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele fonte de água jorrando para a vida eterna." A mulher disse então a Jesus: "Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirar água." A mulher disse mais: "Senhor, eu vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que é em Jerusalém que está o lugar em que se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade.
Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e os que o adoram devem adorá-lo em Espírito e verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que virá o Messias, o Cristo. Quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu que estou falando contigo. Os samaritanos foram então até Jesus e pediram que permanecesse com eles. E ele permaneceu com eles por 2 dias. Muitos outros ainda creram por causa da palavra dele e até disseram à mulher: já não é por causa daquilo que contaste que cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. É esse o texto ou a palavra do Evangelho deste 3º domingo da Quaresma. Vamos lá, é um texto longo. Nossos minutos são preciosos. Mas comecemos. Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar. Samaria era uma região cujos habitantes, do ponto de vista étnico, era uma mescla de judeus com pagãos, desde tempos mais antigos. E os judeus etnicamente mais puros, os de Jerusalém, os da Judeia, por se considerarem povo de Deus, pertencente a Deus, com aliança, em uma aliança com Deus, algo que não viam entre aqueles mesclados do ponto de vista das tradições religiosas e étnicas. E por isso mesmo os judeus os rejeitavam, consideravam-nos contaminados. Mas Jesus passou por aquela região. Poderia até ter evitado, havia outros caminhos. Passou por lá, justamente para revelar que Deus não faz mais aquelas acepções culturais de outros tempos. Pois bem, havia uma fonte. Jesus sentou-se junto à fonte por volta do meio-dia. Havia poucas fontes, que depois o texto diz era um poço naquela região. Então, onde havia água, havia habitantes, havia aldeias, havia pessoas no entorno. Era um cruzamento de muitos caminhos. Os caminhos eram percorridos em caravanas, com muitos animais. Era preciso abeverá-los, era preciso oferecer-lhes água. Era um centro. Se quisermos hoje, um grande posto numa rodovia importante, num grande entroncamento rodoviário. E uma mulher foi buscar água. Jesus colocou-se junto ao poço, e aí o pedido: dá-me de beber. Na nossa mentalidade, o pedido de água, dá-me de beber, é para saciar a sede física. Na cultura da época, um homem falar assim para uma mulher, junto a um poço, num grande centro de cruzamento de muitas vias, era quase uma espécie de galanteio, dar uma cantada. Há lugar para mim em sua vida? Dá-me de beber. Não era apenas água. Havia uma espécie de interpelação de tipo afetivo. Há lugar para mim em sua vida? Num poço, ao meio-dia? E nós sabemos também alternativas para aventuras afetivas
inclusive sexuais, havia nesses ambientes. E a mulher, sabemos, tivera 5 maridos, poderia pensar que era uma mulher até leviana, do ponto de vista ético e moral. Mas Jesus se apresentou lá, para ela, necessitado. Mas qual era a intenção? Olha a surpresa, como tu, judeu, vem pedir a uma mulher. Estava desapontada. Mas aí a resposta de Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias de sua água, água viva, jorrando para a vida eterna. É interessante, Jesus se apresenta como necessitado, mas o diálogo iniciado chega a oferta do dom, água viva. A expressão água viva não é apenas água que sacia a sede. A água que sacia a sede tem efeitos momentâneos. A água viva é água que faz viver, ou água vivente, que suscita a vida, para a vida eterna. Aliás, diz jorrando. Mas na origem do texto não é jorrando, é borbulhando. Tamanha é a generosidade da fonte que transborda a água com gratuidade. Onde faltar água, prevalece a morte. Onde houver água, a vida se expande. E então, um passo adiante, que nós conhecemos: Senhor, dá-me sempre desta água. Ela tinha um balde. A água, aquela fonte de Jacó, era símbolo da lei. A mulher queria viver sua relação com Deus baseada na lei, numa religiosidade regrada segundo normas humanas e não segundo relações nobres de comunhão com Deus. A água viva, jorrando ou transbordando para a vida eterna, é fazer transbordar a vida do eterno, fazer transbordar a vida de Deus àquela que, carente, tentava saciar sua interioridade com uma água originada apenas de observâncias da lei. Não foi então apenas um encontro casual, uma nova aliança que se estendeu até para um povo rejeitado. Exatamente o que pretende o evangelista, que o leitor compreenda. Cada homem, cada mulher, por mais transviada que esteja a própria história, o Senhor se põe no caminho e pergunta se há um lugar para ele na vida dele, dela, daquele que o Senhor, daqueles para quem o Senhor se apresentar. Então, meu irmão, minha irmã, passamos a segunda parte do nosso programa, a leitura orante da palavra, desta vez para orar. Se na primeira parte o texto foi explicado em escassos 12 minutos, vamos agora orar. Esta palavra será proclamada, o texto da Samaritana, nesse terceiro domingo, 12 de março.
Mas antes é preciso que nossa interioridade seja pacificada, seja serenada. É desde dentro que brota a oração, como desde dentro de nós brotam os sentimentos, afetos, ou também aquelas realidades sinistras como raivas, ódios, rancores. Vamos pacificar, pois, lá dentro de nós. Vamos pedir que o Espírito Santo venha participar da nossa oração, que Ele nos ajude a compreender a palavra, a acolher a própria voz do Senhor. Respire profundamente agora, uma vez, lentamente, para condicionar o próprio corpo. Sem pressa, respire uma vez. Vamos outra vez. Vale a pena, ainda uma vez. E agora vamos pedir ao Espírito Santo que venha orar conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, neles acendeis a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Vamos agora imaginar, criar imagens, como se o texto agora, em vez de lido, fosse contemplado por imagens. Uma manhã bastante ensolarada, sol quente, um poço em uma vila chamada Sicar, gente que chega, gente que sai, gente que compra, que vende. E o Senhor, cansado, sentou-se junto ao poço. Chega aquela samaritana, um histórico bastante desordenado em sua vida, talvez até objeto de comentários. A cidade, vila pequena, todo mundo conhece, todo mundo fala. E o Senhor olha para ela, e ela para ele, e a pergunta: dá-me de beber. Vamos tentar ver aquela mulher. Olha, parece que fala até em tom inquisitivo. Como tu pedes água a mim? És estrangeiro, és judeu, e eu que sou uma mulher? Talvez com uma pergunta a mais: quais são suas intenções? Questionando, né? E Jesus, tente ouvir a voz do Senhor. Se conhecesses o dom de Deus. Se conhecesses o dom de Deus, Ele te daria água viva. Tente imaginar aquela mulher até com uma espécie de sarcasmo. Não tens balde? Falta tudo? Quase que ela diz: quem pensa que és? Água viva. Nosso pai Jacó nos deu este poço aqui, e muitos de nós vivemos. Quem pensa que és? No Antigo Testamento, caro irmão, querida irmã, quando um homem se encontrava com uma mulher num poço, sempre terminou em casamento. Este não terminou em casamento, mas houve uma nova aliança. O Deus de Jesus Cristo acolheu também os samaritanos como seu aliado. Mas tente imaginar o Senhor a falar que quem bebe da água que Ele dá, lá no final do Evangelho jorrou sangue e água do coração de Jesus.
Mas agora vamos aqui. Quem bebe da água que Ele dá, esta pessoa se torna fonte de água viva que jorra, que transborda vida do eterno. Podemos observar um pouco mais a mulher encantada, agora já começa a se encantar. Ela até em certo momento deixa o seu cântaro, deixa o seu balde, já não mais quer viver das suas forças e das suas vitalidades e vai chamar os outros irmãos samaritanos. Venham ver. O que há de fascinante aqui é que aquela mulher, tida como uma pessoa transviada da verdade, foi justamente dela quis o Senhor se servir, para que se tornasse ela arauto da gratuidade de Deus que vem pedir a cada um dos seus: tem lugar para mim na sua vida? Agora feche seus olhos. Imagine achegando-se a um poço. Eu, você, conhecemos todos nós um poço, aquele poço que nós conhecemos. E o Senhor lá nos aguardar. Está a pedir a mim, a você: dá-me de beber, ou há lugar para mim em sua vida? Ele contempla, olha os meus olhos e talvez esteja a repetir: posso participar de sua vida, seus sonhos, seus caminhos, sua história? Acaso queres da água que eu tenho para oferecer? O Senhor está olhando para mim, pergunta, olha para você e faz a mesma pergunta. Ele oferece por pura gratuidade. Nenhuma pergunta, como não fez aquela mulher, não faz a mim, sobre comportamentos, sobre maldades, sobre bondades. Nenhum juízo prévio, nada de questionamentos duvidosos. Como tão natural quanto é para a água jorrar, tanto natural assim é o modo de Deus revelar-se em seu Filho. E Ele continua a pedir a mim, a perguntar a você: de qual água eu gostaria? A água que Ele tem aproxima de Deus. Não é água que vem de uma fonte, as fontes que jorram água natural, mas é aquela água que brota do amor do próprio Senhor. A mulher disse: Senhor, dá-me desta água, para que eu não precise vir aqui, retornar todos os dias. Ela ainda não tinha entendido, mas já o diálogo crescera. Que água que eu gostaria de pedir ao Senhor? Aquela que me traz novas sedes? Ou a outra que é dom do próprio Filho de Deus? A samaritana, mesmo tendo um histórico muito problemático, talvez eu também,
Mas o Senhor está a pedir que traga outros para a sua fonte, pois Ele pretende que cada um de nós irradie, seja fonte, expanda, difunda daquela água que confere sentido à vida. Aquela mulher tivera um histórico todo conturbado, talvez também eu. Mas o Senhor está a pedir que eu ofereça do pouco que tenho, para que Ele faça transbordar no muito que quer oferecer. A mulher do Evangelho pediu: dá-me desta água. E eu vou pedir o que ao Senhor? Ela pedia uma água e o Senhor oferecia outra. Aquela que transborda graça, bondade, perdão, reconciliação. Talvez eu esteja precisando muito. Qual é o pedido que eu vou fazer? Apresentar ao Senhor? É a hora de eu lhe falar.